Podemos continuar, então? Deixa eu passar aqui para o chat. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Sofia. Então, galera, nós vamos continuar, certo? Eu passei para vocês lá, é que assim, ó, eu consegui avançar um pouquinho mais com uma turma, outra não. Então, talvez algumas coisas para alguma das turmas aí fique meio duplicado aqui. Mas nada que, se a gente fizer novamente, tudo que é para rever, a gente ajuda, né? Então, é o seguinte, gente. Olha só. Retomando lá para a gente trabalhar, só. Deixa eu botar aqui, ó, relembrando. Eu vi com vocês alguns itens que foram, primeiro, as nossas propriedades operatórias. Todo mundo lembra quais são as propriedades operatórias? A primeira me diz que se eu tiver log A e aqui tiver B vezes C, o que eu posso fazer com esse logaritmo? E aí eu oriento. Aí eu vou fazer a orientação. Isso aqui, então, seria o log AB mais o log AC. Então, multiplicação aqui a gente pode transformar numa soma. Outro item que nós vimos foi isso. Se eu tiver log A e B dividido por C, o que acontece na divisão? Se na multiplicação nós somamos os logaritmos, nessa daqui a gente vai subtrair os logaritmos. Então, isso aqui é a mesma coisa que log AB menos o log AC. Não se esqueçam que quem vem depois é sempre o denominador, o que vem embaixo, certo? Então, está aqui. Temos a última das propriedades operatórias, que seria esta. Log A, B elevado a N. O que essa daqui a gente pode fazer mesmo? Alguém lembra? Isso. Significa dizer que tudo que é expoente do logaritmando pode ser passado para trás. Então, opa, estou de volta. Tem uma pequena queda aí. Bem, a mudança de base. Como eu disse para vocês, nem todo logaritmo é bom para a gente trabalhar. Então, às vezes, a gente, galera, tudo tranquilo aí? Estão conseguindo me ver bem? Agora? Como é que está a qualidade da imagem? Tá bom. Ô, professor, tu tá travando. Tá decente, mas tu tá travando bastante. Está travando bastante? Deixa eu tentar É. mudar de rede, então. Aqui. E aí, galera? Melhorou? Agora ficou bom. Tá bem bom. Beleza.
É que eu tenho 3 redes aqui em casa e nem sei qual é a melhor rede aqui, né? Então eu tenho que ficar alternando para ver. Então, galera, olha só, log AB, como eu estava falando para vocês, quando a gente precisa mudar de base, a gente tem uma coisa que é desfavorável, que é o fato de que de um logaritmo ele vai acabar virando uma divisão de logaritmos. Então, se eu quiser mudar essa base, posso mudar. Qual? Aquela que é mais favorável para mim, dependendo do exercício, obviamente. E só lembrando que essa base precisa respeitar as condições de existência. Então, isso aqui pode ser escrito como o log de B na nova base C sobre o log de A na base C. Significa dizer, quando eu quero mudar a base, ó, eu deixo de ter um logaritmo e passo a ter uma divisão de logaritmos, onde o nosso logaritmando inicial continua só aqui na parte de cima, e o que era a base no logaritmo original passa a ser o logaritmando no logaritmo de baixo. E aí a gente usa a base que a gente quer. Então, observem que a gente passou a ter 2. Isso aqui não é novidade para vocês. Então, gente, isso daí eu preciso que todo mundo saiba bem estas propriedades, tá? Muito dos exercícios vai precisar disso aí. Tá? E aí agora eu vou mostrar uma coisinha que eu não tinha falado ainda para vocês, tá? E logo em seguida eu vou passar agora alguns exercícios para vocês, tá? Posso apagar isso aí? Isso aqui já está praticamente da aula passada, né? Então, beleza, vou apagar. Gente, além de logaritmo, nós temos algo chamado cologaritmo. Então, eu tenho cologaritmo. Nossa, como é que se trabalha com cologaritmo? Gente, é muito fácil, tá? Primeiro, todo mundo sabe que na matemática, tudo que começa com co, ou seja, vem esse prefixo co, vem de complementar. Significa dizer que este cologaritmo é a complementar de um logaritmo. Então, se a gente for trabalhar com logaritmo, só gostaria que vocês observassem aqui, porque a gente tem algumas formas diferentes de interpretá-lo. Dependendo da situação, eu vou usar de uma forma, dependendo da outra situação, eu vou usar de outra forma. Então, o cologaritmo, ele funciona assim. Se eu tenho colog AB, o colog AB, nada mais, nada menos, é menos logaritmo AB. Esta é a informação principal que a gente tem sobre o cologaritmo. O cologaritmo, ele é, então, praticamente o logaritmo, só que com sinal negativo. E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma certa analogia agora aqui. Porque nem sempre essa forma é a mais favorável para trabalhar, dependendo do exercício. Então, a gente consegue fazer algumas transformações aqui. Então, observem que o cologaritmo AB também pode ser escrito da seguinte forma. Isto. Na verdade, se vocês observarem, aqui como não está aparecendo, ele é o menos 1. E esse menos 1 que está na frente, eu posso fazer a propriedade ao contrário. Se ele está na frente, eu posso fazer ele voltar a ser expoente. Então, eu posso escrever ele como log A e B elevado a menos 1. Ou seja, esse colog AB, ele poderá ser escrito ainda da seguinte forma. O que seria B elevado a menos 1? Então, isso aqui seria exatamente o log A, e aqui seria justamente 1 sobre B. Tá, gente? Então, é o seguinte, ó, dependendo do exercício, é melhor trabalhar com isso, dependendo do exercício, é melhor trabalhar com isso.
Então, o cologaritmo nada mais é do que complementar do logaritmo. E a complementar sempre vai dar esse modelo. Então, se aqui for B, aqui vai ser 1 sobre B. É sempre o inverso aqui no logaritmando. Ou simplesmente sinal de menos lá para frente. Tá, gente? Essas são as definições do cologaritmo. Agora, eu preciso trabalhar um pouquinho com vocês, e aí esse a gente vai ter que ter um pouquinho de calma, tá? Vamos fazer os exercícios ou vocês preferem que eu termine primeiro? E depois a gente põe só os exemplos. Termina já? Beleza. Então, nós vamos falar agora sobre justamente as chamadas funções logarítmicas. Só que para isso eu vou precisar de espaço, então eu vou ter que apagar o cologaritmo aqui. Posso apagar? Então, beleza. Como ninguém falou nada, eu estou apagando aqui o cologaritmo. Gente, a gente tem uma forma geral, tá? Para toda função logarítmica. O que seria essa forma geral? Seria a forma mais simples que a gente tem da função. A forma mais simples que nós temos, a chamada forma geral, seria esta. F de x é igual ao log AX. Então, observem que o nosso domínio, ele sempre será substituído no logaritmando, certo? Então, esse A que está aparecendo aqui, esse A sempre vai ser numérico. Então, esse A, como vocês sabem, por ser um logaritmo, isso aqui tem as condições de existência. O que vai ter que acontecer com o A? Alguém pode me dizer? O que nós temos de informação aqui sobre esse A? Não pode ser 1, perfeito, e tem que ser um número maior que 0, lembram? Então, significa dizer que nós temos duas restrições para esse A. O A precisa ser maior do que 0 e o A precisa ser diferente de 1. Estas daqui são os dois itens que a gente vai ter que respeitar dentro de uma função logarítmica. Então, vamos pensar o seguinte, tá, gente? Se isto aqui é verdade, então eu tenho que pensar o seguinte: se aqui são os números reais, eu quero saber quais são os possíveis valores de A. Opa, A tem que ser aberto no 0 e vai ter que ser aberto no 1. E ele vai ter esses resultados aqui. Quantos intervalos nós temos ali? 2 intervalos, concordam? Significa dizer que nós vamos ter 2 intervalinhos para o A. O A pode estar entre 0 e 1, ou A é maior do que 1. Isso aqui são 2 itens que sempre vão acontecer. Significa dizer, gente, o seguinte: todas as vezes em que o A estiver entre 0 e 1, ou seja uma fração, isso aqui vai me dar um gráfico decrescente. Enquanto, quando nós tivermos qualquer base que seja maior do que 1, o nosso gráfico será crescente. Então, toda vez que a gente olhar para a função, só de olhar a base do logaritmo, já dá para saber se ela vai ser crescente ou decrescente. Se o A estiver entre 0 e 1, é decrescente. Se o A for maior do que 1, então ela será uma função crescente. Vamos ao primeiro exemplo. Se eu dissesse isso aqui para vocês, f de x é igual ao log 2x. Aqui o nosso primeiro exemplo. O que vocês podem me dizer sobre essa função ali? Olhando, isso, perfeito, Igor. Olhou para a base 2, 2 é maior do que 1, significa dizer que eu já sei que ela será uma função crescente. O gráfico dela é crescente.
E agora nós vamos fazer um item bem interessante, que seria o seguinte: nós vamos construir o gráfico dessa função. Bem, se os senhores notarem, isto daqui, eu vou fazer uma tabelinha então. O que a gente costuma fazer para fazer a tabela e botar os valores aqui? Não é dar valores para o x para encontrar o y? E depois a gente vai fazer o gráfico aqui. Bem, senhores, eu tenho uma novidade aqui. O que acontece quando a gente vai construir um gráfico de função logarítmica, a gente foge de todas as regrinhas que a gente tinha antes. Porque o que acontecia? Geralmente a gente atribuía um valor para o x para calcular o y. Não que, não me interpretem mal, não que eu não possa fazer isso. Mas aqui, vou ser bem honesto com vocês. As funções logarítmicas, elas se tornam muito mais fáceis se a gente aplicar valores para o y para encontrar o x. Então, é mais interessante a gente dar valores para o y para descobrir o valor do x na hora de fazer esse gráfico. Então, fazendo uma certa analogia aqui também, vocês têm aqui que isso é a mesma coisa que y é igual ao log 2x. Na hora de fazer essa conta, o que eu posso fazer? Olha, para botar os valores ali, para não ter que estar calculando o logaritmo, você sabe a regrinha, que esse elevado a esse vai ter que dar esse. Então, 2 elevado a y vai dar o valor do x. Esta daqui, ó, é a melhor forma que nós temos para trabalhar. Então, o que nós vamos fazer, observem, se eu der valor para o y vai ser o expoente aqui. Então, melhor eu começar dando valores para o y para descobrir o valor do x. Então, observe, vou dar um primeiro valor para o y. Y valendo 0. Alguém saberia me dizer quanto é que valeria o x? Perfeito. 1. Se eu colocasse aqui 1, qual é o valor do x? 2. Se eu botasse 2 aqui, qual é o valor do x? 4. Perfeito. Se eu botar o valor 3, isso aqui vai dar 2 ao cubo, que é 8. Então, olha só como se torna mais fácil. Se a gente colocar valores para o x, nem sempre a gente pode, de repente, achar um valor do logaritmo que é exato. Então, muito melhor atribuir valores para o y para achar o valor do x. Pergunta: posso dar para o y valores negativos? Pode? Podemos sim. Perfeito. Nós podemos porque, obviamente, se vocês observarem, o y é a resposta. E a resposta do logaritmo não possui nenhum tipo de restrição. Então, aqui, se eu colocasse menos 1 para o valor do y, alguém saberia me dizer quanto é que dá o valor do x, então? Isto vai ser 1 sobre 2. Porque aqui eu teria 2 na menos 1, é o x. Obviamente, x é inverso, né? Vai ficar 1 sobre 2. Se fosse menos 2, alguém poderia me dizer qual é o resultado que vai dar isto? Perfeito. 1/4. E se a gente fizesse o menos 3, automaticamente o inverso de 3 aqui, que deu 8, então aqui seria o inverso, que é 1/8. Então, olha só como é que ficou o nosso gráfico. Nosso gráfico, primeiro ponto, 0 e 1, está aqui. E isto é um ponto que vocês sempre devem lembrar, gente.
Toda função logarítmica, se ela não tiver nada, se ela for pura, assim, ó, como a gente diz aqui, ó, não tem nada somando, não tem nada multiplicando, significa dizer que todas essas sempre passam em cima do 1. Por quê? Porque todo número elevado ao zero vai ter que dar 1. Então, aqui passa desta forma. O que acontece? Depois eu tenho 2 com 1. 2 com 1, que está aqui. Depois eu tenho 4 com 2. E depois eu tenho 8 com 3. Aqui depois nós vamos ter um meio é a metade aqui, com menos 1. Está aqui. Depois, metade da metade aqui, que é 1/4, com menos 2. E daí eu teria aqui 1/8 aqui com menos 3. Olha só que gráfico estranho que ficou. Mas já dá para ver esse gráfico? Sim. Bem, nosso gráfico vai fazer isso aqui, ó. Alguém poderia me dizer aonde que esse gráfico vai tocar no eixo Y? Nunca. Verdade. Porque aqui, se vocês observarem, se eu botar os negativos, o que vai acontecer sempre vai ficar 1 sobre o número. Então, quanto maior aqui o número negativo, eu vou ter 1 sobre 1024, por exemplo. Mesmo assim, isso ainda não é zero, porque isso aí vai dar sempre 0, alguma coisa. Então, gente, aqui a gente vai ganhar também dentro das funções logarítmicas, exatamente em cima do eixo Y, que é uma informação importante. No eixo Y, nós vamos ganhar o que nós chamamos de assíntota. Significa dizer que o nosso gráfico ele tem a ideia de chegar muito próximo ao zero, mas ele nunca vai tocar. Então, isso significa dizer que nós temos uma assíntota. Inclusive, se vocês observarem, eu até fiz bastante desse lado eu não fiz nada, porque eu já sabia, função logarítmica, ela não ultrapassa para o lado negativo. Não é o x aqui? X não é o logaritmando? Se ele é o logaritmando, significa dizer que o logaritmando não pode ser negativo e não pode ser zero. São números apenas maiores que zero. Então, está aqui, ó. Por causa disso, os valores de x estão sempre do lado de cá. Certo? Boa pergunta para vocês seria o seguinte: alguém poderia me dizer aqui qual é o domínio desta função? Eu tenho. Lembrem, gente, que domínio são os possíveis valores de x. Isso. Não reais positivos. Perfeito. O nosso domínio realmente aqui vão ser só os números reais positivos. Se vocês observarem, não tem como isso aqui dar um número zero ou negativo. Então, os valores de x que a gente vai usar sempre aberto em zero e vai para o infinito. Então, domínio sempre os reais positivos. Alguém poderia me dizer, então, aqui qual é a imagem desta função? Perfeito. Se vocês observarem, ele vem do infinito e ele vai seguir até o infinito. Então, a imagem seriam sempre os números reais, nesse caso. Gente, uma das características de uma função logarítmica, ela é usada muito quando a gente tem alguns itens que o crescimento é muito devagar. Observem que aqui o crescimento é acentuado. Mas a partir do momento que chegou na parte positiva, observem que o nosso crescimento aqui, ó, é muito lento. Precisou chegar no 8 para atingir o 3. Ó. Para atingir o 4, para vocês terem uma ideia, ele vai até lá o 16. Então, uma das características de toda função logarítmica é sempre ter o crescimento lento, tá? Inclusive, uma outra
indicação da nossa função logarítmica é que ela é usada naquela tabela Richter, né, na escala Richter, que é a que mede os terremotos, certo? Então, os terremotos, eles crescem muito lentos. Então, isto ajudou a fazer a tabela Richter. Então, vocês dão uma perguntada lá para o Presuntinho, que ele vai poder responder melhor para vocês sobre a tabela Richter, tá? A escala Richter. Tá aí, gente. Essa é a nossa função, certo? Eu vou passar só mais um exemplo aqui, para a gente daí ver algumas modificações aqui que vão haver. Posso apagar, gente? Beleza. Ó, quem cala, consente. Então, Pode, professor. beleza. Estou apagando. Galera, e agora o que vocês podem falar sobre essa função aqui? Ó? Vou fazer uma g de x aqui. A g de x vai ser log 1 sobre 2 x. O que vocês podem me falar sobre essa função? Isso, perfeito, Igor. Ela é decrescente. Vamos ver como é que fica o comportamento dessa decrescente aqui. Novamente, eu vou ver aqui com vocês, nós vamos fazer a tabelinha. Vou botar aqui a tabela, eu vou dar valores x e y. Bem, lembrando que isso pode ser escrito, então, como y igual a log 1 meio x. Então, pela regrinha, a gente diz que exatamente 1 meio elevado a x vai ter que dar o y. Opa, perdão, contrário, né? Elevado a y vai ter que dar o x. Então, observem que aqui não foge a mesma regrinha. O que é melhor eu fazer? Atribuir valores para o y, porque atribuindo valores para o y, eu consigo achar o x de uma forma mais fácil. Então, o primeiro valor que eu vou botar aqui seria justamente o y valendo zero. Quanto é que valeria esse x, então? 1, perfeito. Gente, não se esqueçam. Se ela for uma função logarítmica, ela sempre corta o eixo x no ponto 1. A menos que ela tenha algumas coisinhas que a gente vai ver depois, que são algumas modificações do gráfico. Bem, significa dizer que se eu botar 1 aqui, isso aqui vai ficar 1 meio elevado a 1, para dar o x. Ou seja, isso vai dar o próprio 1 meio. Se aqui for 2, obviamente, isso vai dar 1 quarto. Se aqui for 3, isso daqui vai dar 1 oitavo. E olha só que legal aqui. Nessa daqui, inclusive quando a base for uma fração própria, própria, os melhores números se trabalhar são os números negativos. Se eu colocasse menos 1 aqui, alguém poderia me dizer qual é o resultado? Perfeito, Igor. Porque aqui ficaria 1 meio elevado a menos 1, que vai dar o x. Consequentemente, x, o menos 1 diz que é para inverter a fração. Então, vai ficar 2 sobre 1, que é 2. Né? Então, está aqui 2. Então, se for o menos 2, é o inverso do 2. Isso aqui é 1 quarto. Aqui vai ficar 4 sobre 1, que é 4. Se eu botar o menos 3 é o inverso de 3. Então, aqui, em vez de 1 oitavo, vai ficar 8. Está aqui, então. Vamos construir o gráfico.
Então, olha só, gente, os pontos que nós temos. O primeiro ponto que eu tenho é 0 e 1. Ou seja, como eu falei para vocês, ó, sempre no eixo X, ele vai tocar em cima do 1. Próximo ponto, 1 meio com 1. 1 meio está aqui, metade, então com 1 está aqui. Próximo ponto, 1 quarto com 2. 1 quarto é a metade da metade. Então, aqui 1 meio, aqui 1 quarto. 1 quarto com 2. E aqui nós teríamos o 1 oitavo. 1 oitavo com 3. Agora, observem que aqui eu teria menos 1 com 2. Menos 1 com 2. 3 com menos 2. E menos 3 com 4, né? E esse daqui com 8. Já dá para ver o nosso gráfico? Tá, então, nosso gráfico ele vai fazer isso aqui, ó. Observem que ficou decrescente também. Ó, além de tocar no 1, que isso é um ponto muito importante que a gente sempre tem que lembrar, tá? Aqui, obviamente, não mudou praticamente nada em relação às informações. Continuamos tendo o eixo Y aqui como a nossa assíntota. E alguém pode dizer para mim aí qual é o domínio e a imagem? Domínio e a imagem vão ficar exatamente iguais. Observe que domínio são os valores do x. A gente não usa nada no negativo e não usa o zero, porque ele é assíntota. Então, nosso domínio seriam apenas os reais positivos. E a imagem do infinito para o infinito, então aqui usamos os números reais. Tá aí. Ficou claro, gente? Beleza. Gente, inclusive depois, eu até esperei chegarmos aqui para a gente ver uma matéria que é lá do segundo bimestre, só que daí nós não tínhamos muito embasamento para fazer direitinho, tá? A gente, depois disso, a gente também vai ver o que nós chamamos de funções inversas. Alguém sabe me dizer o que é uma função inversa? Igor, grosso modo é isto, mas eu estava tentando falar geometricamente. O que acontece quando nós temos funções inversas, geometricamente falando? Uhum, exatamente, elas são simétricas. Sabes onde é que é esse eixo de simetria? O eixo de simetria seria a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Tá? A bissetriz deles é o nosso eixo de simetria. Tá? Eu só estou tocando nesse assunto porque muita gente acha que essa daqui e a que eu passei anteriormente, elas são inversas porque elas fazem quase que o mesmo desenho, só mudando a posição. Tá? Eu só queria deixar bem claro que essa e a anterior, porque se vocês observarem, se eu pegasse aqui e botasse as duas sobrepostas, uma fez isto e a outra fez isto. Elas são opostas? Não. Elas não são, desculpa, elas são inversas? Não, não são inversas. Tá? Então, porque o eixo de simetria ele passa aqui, ó. Então, elas não fazem um espelho. Tá? Então, esqueçam. Essas não são inversas.
Posso apagar? Pode. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse gráfico que está ali, eu só vou apagar aqui os cálculos que a gente fez. E eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. E se eu colocasse a função assim? H de x é igual a log 1/2 aqui x, mas eu colocasse aqui menos 2. Alguém saberia me dizer o que vai acontecer com aquele menos 2 ali? O que isso aqui vai causar no meu gráfico? Isso, Igor. Perfeito. Gente, se tiver um número somando ou subtraindo, significa dizer que é o que nós chamamos isso aqui de deslocamento vertical. Significa dizer que quando a gente está somando ou subtraindo, esse gráfico joga, esse númerozinho joga o gráfico para cima ou para baixo. Se for negativo, joga para baixo. Se for positivo, ele joga para cima. Então, sempre vai acontecer isso. Significa dizer que esse menos 2 simplesmente vai fazer o seguinte: cada um desses pontos que nós achamos aqui, ele vai descer 2 unidades em relação ao gráfico original. Então, se aqui ficava no menos 3, nosso ponto aqui passa para o menos 5. Ó. Só um pouquinho, gente. Tem alguém aqui querendo um dedo. O que foi, bebê? Então, tchauzinho lá pra cá. Olha, bebê. Gente, então cada ponto desse aqui ó, vai descer 2 unidades. Aqui estava no menos 2, passa para o menos 4. Aqui estava no 1, menos 1, passa aqui para o menos 3. Ó. Esse que estava no 1 passa para o menos 2. Então, nosso gráfico vai ficar muito semelhante, mas ele vai fazer isso aqui. Ó. Esse daqui é o nosso gráfico de h de x. Todo mundo entendeu? Então, todos os nossos pontos vão descer uma unidade. Agora, e se fosse isto? E agora, o número está sendo subtraído aqui dentro. O que esse número aqui subtraindo o nosso logaritmando faria de diferença? Bem, se vocês pararem para pensar, o que vai acontecer aqui é sempre o seguinte. Imagine se eu fizesse uma tabela aqui, certo? Para botar x e y. Aí aqui você pode dizer que y é igual a 1/2, igual a log 1 sobre 2, e aqui vai ficar x menos 1. Então, nós poderíamos dizer que isso é 1/2 elevado a y, que é igual a x menos 1. Significa dizer que o x vai ser 1/2 elevado a y mais 1. E agora?
Significa dizer que se eu botar o valor agora zero aqui, quanto é que vai dar o valor do x? Perfeito, 2. Significa dizer, gente, toda vez que ele estiver somando ou subtraindo aqui, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai alterar para mim justamente o local da assíntota. Então, ele é um deslocamento horizontal. Ele vai levar meu gráfico para a esquerda ou para a direita. Tá? Se esse número que tiver aqui estiver subtraindo, significa dizer que meu gráfico vai para. Ó, observem, aqui ficou 2. Então, aqui, se eu botar o valor 1, aqui nós vamos ficar com 1 meio mais 1. Então, observe que aqui, gente, a gente está fazendo o quê? Meu gráfico está sendo deslocado para um lado ou para o outro. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar toda essa... para não ficar remendando um em cima do outro aqui. E deixa eu botar aqui os negativos para ficar mais fácil de vocês trabalharem. Se fosse menos 1, aqui ficaria 2 mais 1, que vai dar 3. Se fosse menos 2, isso aqui ficaria exatamente 4, com mais 1, que vai dar 5. Então, observem que o nosso gráfico, neste ponto, o que aconteceu foi o seguinte: menos 1, ele fez com que aqui nós tivéssemos o gráfico, olha só, x2 com 0. Então, tocou aqui, ó, no 2. Aí nós temos o 3 com menos 1. Depois, nós temos o 5 com menos 2. Alguém pode me dizer onde é que vai estar a assíntota, então? Bem, isso significa dizer que a minha assíntota vai estar aqui, ó, exatamente em cima do 1. Aqui vai ser a minha assíntota. Então, nosso gráfico ele vai fazer isso aqui, ó. Significa dizer, gente, quando a gente está subtraindo, significa dizer que o gráfico vai para a direita. Se ele estiver somando aqui dentro, nosso gráfico vem para a esquerda, tá? Ó, subtraindo para a direita, somando para a esquerda. Ficou claro? Sim. Beleza. Então podemos apagar aqui. E uma boa pergunta, já que a gente entrou, essa eu não vou cobrar de vocês, tá? Só vai ficar como um desafio. Então, se eu tenho f de x é igual ao log 2x, alguém sabe me dizer quem é a função inversa dessa daqui? Não, não seria isso, Igor. Se você parar para pensar, como você mesmo me falou ainda há pouco, isso aqui eu posso dizer que é y é igual ao log x2, certo? E para a gente transformar uma função em uma função inversa, a gente troca o x e o y de posição. Então, eu posso dizer que x é igual ao log 2 e y. Significa dizer, tá, Igor, que não é que esteja errado porque você chegou exatamente a isso aqui.
Mas lembra que para a gente ter uma função, a gente precisa isolar o y. Como é que eu vou isolar esse y aí? Exatamente. Então, eu posso dizer que isso elevado a isso vai dar isto. Então, eu posso dizer que do x 2 elevado a x é igual ao y. Então, a inversa dela, que a gente chama de f menos 1, tá? F menos 1 de x, seria justamente a 2 elevado a x. Toda função logarítmica tem como inversa uma função exponencial, tá? E toda exponencial tem como inversa uma logarítmica, tá? Tanto é que vai até mostrar aqui para vocês que se a gente fosse fazer aqui as duas, a função logarítmica, como a gente viu hoje, ela vai fazer isso aqui. A função que é dita exponencial, ela faz isso aqui. Então, observem que ela é justamente simétrica à bissetriz, tá? A nossa bissetriz aqui, ou nossa função identidade. Alguém lembra quem é a função identidade? A função identidade seria justamente y igual a x. Essa é a nossa função identidade. Y é igual a x. Tá aí, ó. Essa já é uma primeira informação aqui para vocês. Depois a gente vai ver isso aqui mais detalhado, tá? Não se preocupem agora muito com essa parte aqui de inversa, que depois a gente vai ver mais detalhado. Aqui vou apagar. Até porque essa daqui não tem necessidade de vocês terem agora. E agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vou passar aqui para vocês alguns exercícios. Vamos já arrebentar? Vamos fazer um exercício já daquele. Vou dar, inclusive, para vocês aqui. Nossa, falta 10 minutinhos só. Mas eu vou dar aqui 5 minutinhos para vocês tentarem fazer essa questãozinha aqui para mim. 2 sobre o log x5 mais 4 sobre o log x2 mais 2 sobre o log x3. O resultado disso é 2. Alguém pode me dizer qual é o valor do x? Querem tentar fazer? Alguém está fazendo, gente? Beleza. Vocês têm até 3h25 para fazer isso aí.
E aí, estão conseguindo? Professor, você tem tia Chica aí? Quê? Professor, tem trinca-ferro aí? Tia Chica? Não. Tava escutando barulho de fundo. Tem bastante passarinho aqui perto de casa, mas Ah, entendi. não sei te dizer quais são, não. Eu sei que um que tem muito aqui é BTV. Entendi. Vocês têm 1 minuto. O que tu queres aqui? O que tu queres? O que tu queres? Deu, galera? Alguém conseguiu? Bem, que nós temos só 5 minutinhos. Vocês preferem que eu resolva ou que eu deixe de tarefa, então? É melhor que o professor resolva. Então tá. É que, na verdade, essa questãozinha aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Aqui a gente está entrando no que nós chamamos de equações logarítmicas. Quando é que tem uma equação logarítmica? A equação logarítmica, obviamente, precisa ter uma igualdade, e quando as incógnitas aparecem justamente ou no logaritmando ou na base. Então, isso daqui são as nossas equações logarítmicas. Bem, primeira coisa que esta tem de inconveniente é o fato do seguinte: olha os logaritmos: 5, 2 e 3. Então, jamais a gente vai conseguir fazer com bases diferentes. Então, a primeira coisa a se fazer aqui é a mudança de base. Então, nós vamos pegar isso aqui e fazer a mudança de base. Para fazer a mudança de base, então, ficaria isso aqui com 2 sobre. Qual base que eu vou colocar? Bom, eu posso escolher qualquer uma, porque todas as bases vão ficar iguais. Eu vou... Ah, deixa de tarefa? Então, vou fazer o seguinte, gente. Eu até vou deixar essa mesmo aí para vocês pensarem um pouquinho, vou deixar de tarefa, tá? Aí, então, sexta-feira, eu começo resolvendo essa questãozinha para vocês. Tá bom, galera? Tá bom. Fechado. Então tá. Faltam 3 minutinhos, mas eu vou liberar vocês então agora. Tá bom? Beijão, Tá bom, então, a professor. todos. Abraço. Muito até sexta. obrigado aí, gente, professor. Muito obrigado pela companhia e obrigado por terem assistido a minha aula aí. Tchau, tchau, galera. Beijão para todos. Deixa eu botar para parar de gravar, né? Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Beijão.